vocês façam. Coisas que vocês anotaram, coisas que o Senhor falou no coração de vocês. Eu não sei como faz Gil o microfone. E quem chegou hoje de manhã pode ficar na página que a gente está, um pouquinho pelo menos. Vamos lá? Quem quer começar aí, levanta a mão. Diógenes. A palavra de Deus diz, né, que a palavra de Deus ela é cortante, né? Ela faz divisão entre alma e espírito e ela mexe conosco. E tudo que eu, ouvi aqui me constrangeu assim de uma forma positiva, porque quando você ouve a palavra que Mário trouxe, né, os testemunhos, e você começa a se avaliar como é que eu estou vivendo, né, essas verdades. Porque a gente crê no Senhor Jesus, nós fomos resgatados, todos que estão aqui, mas só que as coisas da vida, às vezes você vai vivendo, né, naquele modo automático, e você serve ao Senhor, mas de que maneira, né, que eu posso servir ao Senhor, em que grau é que eu estou me deixando assim gastar pelo reino de Deus. Então, tudo que eu ouvi aqui mexeu comigo nesse sentido, de que eu preciso e posso fazer mais pelo meu amado Jesus, né? De influenciar vidas. E uma frase que foi dita aqui é que a revelação traz convicção, que traz capacitação. E a capacitação nos faz suportar qualquer adversidade. Então, o Evangelho ele não é um entendimento racional, não é coisas que eu sei, porque não adianta eu saber e não viver. Mas o Evangelho, ele tem que entrar na mente e descer para o coração. Eu ouvi um tempo atrás uma mensagem que dizia assim, que por que há muito ensino e pouca prática? Porque falta meditação, que é a repetição, que Mário falou ali, que a palavra diz assim, antes ter o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Então, meditar é repetir, é você ficar ali ruminando naquilo que você recebeu, A gente vê o gado comendo ali, mas para ele tirar os nutrientes, ele tem que ruminar. A gente às vezes passa assim nas fazendas, vê os bois deitados ali, ruminando, para aproveitar aquilo, senão o organismo dele não aproveita. Então, o discípulo ele também tem que meditar, para que ele possa colocar em prática tudo aquilo que ele tem ouvido, Então, meu desejo, falando de mim assim, é que eu possa realmente mudar, Assim, servir o meu Senhor, de uma forma que venha agradá-lo mais. Amém. 3 razões para repetir o ensino na igreja: para perseverar na verdade, ver se estamos praticando, fazer os ajustes necessários. Na verdade, foi um todo que veio até aqui, que me confrontou, me animou, me corrigiu. Mas algumas coisas são pontuais que chamam a atenção. Mário falou uma frase, a seguinte: confiar muito mais nas verdades do que nas nossas explicações. As verdades são absolutas, ela é inegociável, e é isso que norteia a nossa vida, a fidelidade aos princípios. E aí, muitas vezes a gente explica um exemplo, dá um jeitinho, mas o absoluto tem que permanecer. É nele que a nossa vida tem que ser pautada, nesses princípios. Não na nossa forma de argumentar, nas nossas habilidades. É na verdade o Senhor Jesus, é essa verdade. Eu tenho sido muito constrangida desde quinta-feira aqui, muito confrontada, E tenho pedido ao Senhor para me ajudar a me arrepender e recomeçar. Porque essa palavra toda tem sido para mim. Tudo que os irmãos têm trazido desde quinta-feira, eu tenho recebido para mim. E peço ao Senhor que me capacite a recomeçar,
e fazer para honrar e glorificar o nome do Senhor. E que eu seja o bom perfume de Cristo. Amém. Que eu seja exemplo para aqueles que estão caminhando comigo. Em nome de Jesus. Isso é o que tem sido mais forte para mim. Tem sido mais forte para mim. É o tanto que eu preciso do Senhor para fazer a vontade dEle. Tanto que eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Tirar toda a maldade do meu coração. Para fazer a vontade do Senhor. De tudo que, muita coisa, tudo ficou forte, foi um tempo de confronto, mas um tempo de ânimo. Voltar com gás. E 3 razões para repetir o ensino na igreja: perseverar, permanecer na palavra. Segundo, ver se estamos praticando. E terceiro, fazer os ajustes necessários. Diante de tudo que se tem ouvido aqui, a sensação que eu sinto é que é como se eu tivesse me convertido hoje. Para começar uma nova vida daqui para frente. Aleluia! Mário ainda está falando aqui, ele citou no início, disse assim, o que foi que Deus nos deu durante esses anos todos para deixar para a próxima geração. Né? E aí lá em Cantares tem um trecho que ele diz assim, ela fica procurando onde está o noivo. Aí diz assim, siga a pegada das ovelhas. Né? E que o Senhor nos ajude a deixar essas pegadas, né? Realmente nos sentimos, parece que estávamos diante da porta novamente, né? Encontrando diante dessa porta. E que o Senhor possa nos levar a deixar esse legado para a próxima geração. Que façamos a diferença, né? E Mário falou alguma coisa que me fez chorar aqui. Disse assim, se vocês não forem o povo que eu posso contar, eu vou deixar vocês e procurar outro. E isso doeu. Eu disse, Jesus, nos faz por inteiro para ti. Nos faz por inteiro. Não é tu que está mendigando o pão. Não é tu que está mendigando o amor de ninguém. Tu és Senhor. Nos faz por inteiro. Nos faz nos entregar por inteiro ao teu serviço, a ser apaixonados, a arder em nós esse amor e ferver de novo esse amor. Amém. No nome de Jesus. Eu vou lembrar algumas coisas que eu anotei, também peguei algo que Denise anotou ali, que sintetiza um pouco do que a gente ouviu desde a sexta-feira. Então, na sexta-feira nós ouvimos que Deus nos deu a revelação de ordenar o ensino. Muito se faz, às vezes, de trazer inovações na igreja. Cada dia uma pregação, um tema diferente. E quando se pratica assim, não se retém. Então, existe um currículo para a igreja. Quais os ensinos essenciais para todas as áreas da nossa vida. E isso foi sistematizado, né? Deus nos deu uma visão do todo. Além de ordenar o ensino, nós ouvimos que o Senhor nos deu uma forma de comunicar esse ensino. Os apóstolos e Jesus, eles tinham uma forma de comunicar esse ensino, e essa fórmula era a repetição. Repetir as mesmas coisas. E, por fim, o Senhor nos falou também sobre o ministério plural, as juntas e ligamentos. É através das juntas e dos ligamentos que haverá a aplicação do ensino. Então, o Senhor também nos falou sobre aplicar, ordenar o ensino, a forma de comunicar através da repetição e aplicar através das juntas e ligamentos. Irmãos, na realidade eu não consigo ver ninguém que não tenha sido confrontado.
nenhumzinho aqui que teve aqui, que ouviu, não é possível que não tenha sido confrontado. Porque nós temos uma tendência de achar que nossa experiência de vida pode substituir a simplicidade do Evangelho do Reino. E aí a gente, quando começa a achar que a nossa experiência de vida, de caminhada, pode substituir as poucas coisas bem aprendidas, que devem ser bem praticadas, para só assim poderem ser bem transmitidas, a gente se perde no caminho, e eu acho que por isso muitos se perderam. Nós precisamos voltar à simplicidade. Não sermos enganados pela serpente. Como Paulo fala, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Devemos cuidar para que ela também não nos engane e retire de nós a simplicidade devida a Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Temos simplicidade de ir para a posteirinha, de volta, preencher as lacunas, fazer que nem aqueles livrinhos de exercícios do ensino fundamental, né? Descer a simplicidade de dividir nossa vida com as juntas e ligamentos, através de quem vem o quê? Todo o crescimento. E um crescimento que não procede do homem. Vimos está dizendo que procede de Deus, não procede do homem. E eu aconselho vocês a serem bereanos. Ter a simplicidade de pegar esses links aí, assistir os vídeos, pegar o caderninho, anotar, pedir ao Senhor, dá-me ouvidos para ouvir a tua voz. Amém. Né? Então, assim, ninguém vai perder nada do que foi feito, do que foi dito, do que foi falado. Mas que tenhamos corações quebrantados e ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Amém? Mais alguém quer compartilhar algo? Sem pressa, sem ansiedade. Às vezes nós somos muito rápidos de passar de um ponto para outro e acontece o que diz lá na palavra, que as aves vêm e arrebatam do coração. Tem que dar tempo para que o Espírito ministre a cada um. Para que cada fala, cada coisa colocada pelos amados faz parte do culto a Deus, faz parte daquilo que Deus tem para nós aqui. Não é só pregação, é o que cada um fala. A importância, deixar descer o nosso coração. Testemunho de cada um. Amém? Podemos abrir, por favor, nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios 1, nós vamos ler o capítulo todo, juntos. E eu vou fazer algumas menções de algumas coisas, tá bom? E foi isso que Deus colocou, creio que Deus colocou no meu coração e foi confirmado pelos meus irmãos que estamos juntos aqui para compartilhar com essa parte da igreja nessa manhã. Efésios capítulo 1, do versículo 1 em diante. Podemos ler? Amém. Acharam? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Podia falar os santos que vivem em Miguel Calmon, os santos que vivem em Jacobina, os santos que vivem no Morro do Chapéu, os santos que vivem... Porque a carta não foi escrita só para esta igreja de Éfeso, foi escrita para a igreja do Senhor. Então ele começa dizendo assim no versículo 3, ele dá a saudação, ele vem no versículo 3 assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Quando eu li isso a primeira vez, eu não entendi nada. Vocês entenderam tudo que está aqui? Eu não entendi nada. Mas eu vi que tinha algo importante. E eu vi palavras que eu disse: Senhor, tem algo tremendo aqui, mas eu não sei o que é, porque fala abençoado, sorte de bênção espiritual, fundação antes da fundação do mundo, santos e irrepreensíveis perante eles, beneplácito de sua louvor, da glória da sua graça, riqueza da sua graça, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuserem, dispensação da plenitude dos tempos, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, louvor da sua glória, foram selados com o Santo Espírito da promessa. Eu disse: Senhor, não entendi nada. Eu acho que a maioria também, quando lendo, não entende muita coisa. E eu podia dizer, como Pedro disse, Paulo escreve umas coisas difíceis de compreender. Vocês viram que do versículo 3 ao versículo 14 é uma frase só, não tem ponto. É uma frase. E mais adiante ele vai dizer assim: conforme escrevi resumidamente a revelação que eu recebi. E quando você lê, eu creio, e aconteceu comigo isso, eu li algumas vezes, e aquele que cuidava da minha vida lá atrás, Moacir, disse para mim: Mário, para você conhecer um livro, uma carta, os apóstolos têm que ler no mínimo 30 a 50 vezes, para que você possa conseguir conectar as coisas espiritualmente, conseguir entender o que está ali. E eu fiquei em cima desse texto um bom tempo. E eu fiquei em cima do texto. Eu disse: Senhor, revela, me mostra o que está aqui. É algo profundo, tremendo, é uma revelação que ele teve. E ele disse que externou essa revelação. E ele fez resumidamente aqui. Claro que a carta continua. Teria que ler o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 de Efésios. Mas aqui no capítulo 1, ele vai transmitir algumas coisas e que eu fui entender depois que eu continuei a leitura. Eu fiquei preso nesses versículo 3 ao versículo 14. Mas segue. Olha o que ele diz.
Estão comigo ainda? Aqui ele faz um resumo da revelação que ele tinha. Ele está fazendo um resumo do propósito de Deus. E no versículo 15, ele vai dizer assim: por isso, ou seja, por tudo que eu escrevi em cima, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, e aqui ele começa as declarações violentas. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, ele está dizendo, eu estou dando um resumo da revelação que eu recebi de Deus, e eu oro, eu penso, vejo vocês, eu tenho ouvido a fé que há entre vocês, eu tenho visto o amor que vocês têm por todos os santos, então eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, era diário, era constante, era intenso. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mas as orações não é assim: Senhor, abençoa a igreja de Miguel Camon, Senhor, derrama graças sobre a igreja de Miguel Camon. Não, ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que? Objetivo. A oração dele tinha um objetivo, a oração dele era contínua, a oração dele era constante, a oração dele era intensa, a oração dele era pelas mesmas coisas. Todos os dias eu não cesso de dar graças por vocês, eu faço menção de vocês nas minhas orações com um objetivo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aí ele vai dizer o quê? Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E as minhas orações são repetitivas. Eu oro todo dia a mesma coisa. Eu dou graças por vocês e faço menção de vocês diante do Deus, do Pai, né? Do Pai da glória, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda algo para vocês. Eu quero que Ele conceda para vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Essa era a oração diária, constante pela igreja em Éfeso. Eu dou graça por vocês todo dia. Eu não cesso de fazer menção de vocês, mas eu tenho um objetivo na minha oração. Eu peço algo específico. Eu peço que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Aí ele vai dizer o motivo mais profundo desta oração dele. Ele diz: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu não cesso de dar graças, eu faço menção de vocês, eu peço que vocês tenham espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento, ilumine os olhos do vosso coração, para saber 3 coisas. E nesta manhã, essa é a oração, para que vocês recebam espírito de sabedoria. Amém. E de pleno conhecimento dele. Iluminados sejam esta manhã, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês entendam estas 3 coisas. Quais? Primeiro, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Chamamento de quem? Quem te chamou? Lá no versículo 4, ele disse que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Então, há uma esperança que Deus tem quando te chamou
Deus tem uma esperança, Ele quer que você receba revelação, espírito de sabedoria, conhecimento e iluminado os olhos do teu coração para que você saiba a esperança do teu chamamento, a esperança quando Ele te chamou, a esperança que Deus tinha no céu quando Ele te chamou para ser santo e irrepreensível. A esperança que eu tenho é que você seja santo e irrepreensível. Essa esperança que está no meu coração. Quando eu te chamei antes da fundação do mundo, eu te chamei para isso, para ser santo e irrepreensível. Eu tenho essa esperança, esta é a esperança do meu chamamento com respeito a cada um de vocês. Eu peço que sejam iluminados os olhos do teu coração. Eu peço que você tenha espírito de sabedoria e de pleno conhecimento da esperança do teu chamamento, da esperança do chamamento de Deus, da esperança que Deus tem. Ele tem essa esperança hoje, lá sentado no trono. A esperança dele é que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Ele nos chamou com um objetivo, ele nos chamou para uma situação, e ele tem esperança, ele quer que você saiba disso. Cadê o Caleb? Caleb não está? Justo quem eu pergunto não está. Então, Yuri, você, meu querido, Yuri, Deus quer que você saiba. Deus quer que sejam iluminados os olhos do teu coração. Para que você saiba a esperança do seu chamamento. Esperança do teu Pai. Aquele que te chamou, que tem uma esperança. Que tu seja santo e irrepreensível. Deus tem uma esperança em cada um de nós. Em mim. Em você, meu irmão. Que disse hoje, parece que eu estou me convertendo, iniciando, e daqui para frente vai ser diferente. Deus quer que os olhos do teu coração sejam iluminados, porque Ele te chamou. Ele te chamou antes da fundação do mundo. E Ele quer que você saiba a esperança do seu chamamento, que você tenha revelação disso. Ele tem essa esperança, que você seja santo e irrepreensível. É do seu chamamento que Ele chamou e é do meu chamamento que fui chamado. Levanta a mão santa quem foi chamado. Sejam iluminados os olhos do teu coração, para que você entenda a esperança do seu chamamento. Ele espera algo. E o que Ele espera? Que eu seja santo e irrepreensível. Aí quando eu sei isso, eu digo assim, Senhor, como é que eu faço isso? Como é que isso acontece? Aí vem a segunda coisa que Ele quer que você tenha: espírito de sabedoria, revelação, no pleno conhecimento, iluminado os olhos do teu coração. Para a segunda coisa, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha quantas palavras: riqueza, glória, herança, santos. Eu digo, Senhor, é muita coisa, Senhor. O que significa isso? Eu quero que sejam iluminados os olhos do teu coração, Mário, para que tu saiba qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu tenho uma esperança, a esperança é que tu seja santo e irrepreensível, essa esperança do chamamento que eu fiz para ti. Eu te chamei para ser isso, mas eu coloquei uma riqueza de glória, que é a minha herança que está em cada santo. A riqueza da minha glória que eu coloquei é Cristo em vós. Eu tenho meu filho, eu coloquei meu filho em vocês, porque essa é a riqueza de glória, que é a minha herança que está em cada um dos santos. Eu quero que vocês entendam isso. Eu chamei vocês para algo. Eu chamei vocês e eu tenho esperança naquilo que eu chamei. Eu tenho esperança que vocês sejam santos e irrepreensíveis. Mas eu não deixei vocês sozinhos, não. Eu não entreguei isso para vocês. Eu dei meu filho por vocês. Eu coloquei ele dentro de vocês. Esta é a riqueza da minha glória. Cristo em vós. Eu quero que vocês tenham revelação disto. Eu quero que vocês
tenham iluminado os olhos do vosso coração. Isto. Eu estava perguntando se eu caí, se eu estou passando mal. Não. Melhor do que nunca eu estou. Há uma riqueza de glória, que é a sua herança dos santos. Levanta a mão santa, quem é santo. Então creia. Ele quer que você saiba isso. Ele quer que você tenha a revelação disso. Há uma riqueza de glória em ti. Há uma riqueza de glória em ti que é a herança dele. E a palavra lá em Colossenses vai dizer Cristo, hein? A riqueza, a glória, Cristo em vós. Ele não nos deixou só. Ele não deu um chamado e disse, te vira. Ele concedeu os meios. Ele deu seu filho. E ele não só deu, ele enviou o seu Espírito Santo. Deus, o Pai, no Velho Testamento, fez de tudo, meu irmão. Tudo para resgatar o homem. Quando o homem se separa de Deus, Deus provê o cordeiro, Deus faz tudo. Ele quer comunhão com o homem. Deus deseja ter comunhão com o homem. Deus quer relacionar com o homem. Então Deus faz de tudo. Só que quanto mais Deus se aproximava, mais o homem se afastava, porque o homem não conseguia conviver com Deus Santo, ele não conseguia ter contato com esse Deus. Ele olhava quando Deus descia, o monte tremia, relâmpagos aconteciam, tremores, terremoto acontecia, e o homem se apavorava, porque o homem não conseguia, o homem pecador está com Deus Santo, e o Deus Santo não conseguia conviver com o homem pecador. O Pai fez de tudo, mas teve um momento na eternidade que o Filho disse, eu vou, Pai. Eu vou ser um como eles. Amém. Eu vou descer lá. E eu vou tirar todos os meus atributos. Porque quando Moisés quer ver o Senhor, ele disse assim, eu vou te dar um vislumbre, eu vou ter que pôr a mão, porque você não aguenta a minha glória. Quando a minha glória se manifesta, tu cai morto. E ele disse, Pai, eu vou me desfazer de tudo. Eu vou me tornar um homem. E a minha imagem é de Jesus descendo, quando ele está descendo para ficar no ventre de Maria, ele tira a onipotência, tira a onipresença, vai tirando, se despindo e se tornou igual a nós. Deus feito homem. Ele anda entre nós. Ele chora. Ele é amamentado. Ele tem necessidade de ser cuidado pelo homem. Eu lembro da minha filha quando teve a primeira, minha netinha, que já vai fazer 14 anos agora, e primeira neta, nós estávamos lá, e eu fui no quarto, e ela estava com o bebê amamentando, e eu estava todo emocionado, disse, filha, como você está? A emoção que você tem, e tua primeira filhinha, isso, aquilo, ela, eu falei, pai, a primeira coisa que eu vi foi quando eu peguei ela para dar um mamar, e a cabecinha dela mole virou para o outro lado. E eu puxei, eu disse, um dia, meu Senhor esteve assim no braço de uma mulher por amor a mim. Eu digo, não sabe brincar? Não brinca, filha. Ele se fez isso por amor a nós. Ele andou entre nós. O Santo. Aleluia. O Verbo. Aleluia. Ele anda, ele ri. Aleluia. Ele ri, ele come, ele abraça, ele chora, ele cura, ele abençoa. Ele anda e cumpre o seu propósito e vai até a cruz. E morte de cruz, né, que diz, maldito, e vai e diz na cruz, está consumado. A ti entrego o meu espírito, ele volta aos céus, eu imagino a volta. Assim como foi a descida, a volta agora é toma de onipotência, toma de onipresença, toma de volta todas as coisas. E eu imagino os anjos no céu expectativa e o Pai sentado no trono, e ele chega e diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque chegou o Rei da Glória. E antes disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
e ele sobe aos céus e adentra os céus, e o Pai e os anjos tocam, estão tocando coisas, e aquela alegria nos céus, porque ele resgatou de novo a humanidade. Ele morreu pelo homem, ele pagou os pecados do homem, ele pagou todas as coisas, ele resgatou o homem para ter comunhão com Deus de novo. E o Pai olha para eles: filho, eu não tenho melhor lugar para te dar, a não ser que te assenta à minha direita. E ele se assenta à direita do Pai. Quem estava ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha para o Pai e diz: Pai, tu foi lá, tu fez um bocado de coisa. Filho, tu foi ali e resgatou. Agora é minha vez. Eu não quero ficar de fora disso. Mas eu quero uma coisa diferente. Eu quero morar dentro deles. Eu quero ser um com eles. Essa é a riqueza de glória que é a sua herança nos santos. Deus veio fazer morada em nós. Tamanho desejo dele por cada um de nós. Riqueza da sua, riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu oro, eu não cesso de fazer menção de vocês, pedindo que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que você saiba essas três coisinhas: qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a esperança do chamamento de Deus, que seja santo e irrepreensível. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Cristo em vós, a esperança da glória. Ele nos deu um recurso. E que recurso? O próprio Deus nos enxertou nele, nos colocou dentro dele e veio morar dentro de nós. Para quê? Qual o objetivo, Gil? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E em amor nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Caiu aqui, querido. Querida, os brinquedinhos aqui, ó. Os brinquedinhos caíram. Mas ele pede uma terceira coisa. Ele pede outra coisa. Ele diz: eu quero que sejam iluminados os olhos do teu coração para você saber qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Porque quando eu olho esse propósito, quando eu olho a esperança que Deus tem no chamamento que deu a mim, quando eu olho a riqueza da glória que é a sua herança que Ele colocou em mim, mesmo com tudo isso eu posso dizer: Senhor, eu, Mário, ser santo e irrepreensível. Eu, Mário, ser semelhante a Jesus. Eu, Mário. Não dá, é complicado demais para eu crer nisso. É muito difícil de ser isso. É uma coisinha simples, é só ser igual a Jesus. Aí ele diz assim: eu quero que você saiba outra coisa. Eu quero que você saiba que eu tenho uma esperança. Eu quero que você saiba que eu coloquei uma riqueza de glória em ti. Mas eu quero que você saiba mais uma coisa: eu tenho supremo poder para fazer isto. Aleluia! Eu tenho. E eu faço tudo conforme o conselho da minha vontade. E eu estabeleci isso. Qual é a suprema grandeza do seu poder para o crente, segundo a eficácia da força do seu poder? Vamos seguir lendo? Que poder é esse? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Ah, meus irmãos, eu sei que a palavra diz que Cristo desceu no inferior da terra. Ele foi lá e viu os espíritos em prisão. Ele morreu, o diabo cometeu o maior engano que ele podia cometer, matou um santo que não havia nele pecado, e ele desce nas regiões inferiores, entre os espíritos em prisão. E lá, sabe o que aconteceu para mim, minha irmãzinha, que você está me olhando atentamente aqui? Sabe o que aconteceu? Teve uma explosão lá.
de poder. Teve uma explosão, de repente teve uma explosão nas regiões inferiores e aquele que estava lá foi sugado. Foi sugado de lá, porque a morte não podia retê-lo, o pecado não havia nele, o diabo não podia contê-lo. Houve uma explosão. Esse poder, essa suprema grandeza do poder que ele disse que ele exerceu, a força, a eficácia da força desse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo ele assentar nos lugares celestiais. Ele disse assim: esta suprema grandeza do meu poder está à disposição de vocês, porque eu tenho uma esperança. Quando chamei vocês, eu botei uma riqueza de glória em vocês, e eu tenho poder para fazer vocês santos e irrepreensíveis. Eu tenho esse poder, eu tenho essa condição, esse poder que eu exerci ressuscitando meu filho e trazendo ele para os céus e tentando à minha direita. Esse poder está à disposição de vocês. Glória, Senhor! Crê nisto? Bendito é o teu nome, Senhor. Vamos seguir lendo? Versículo 21. Acima de todo principado. Aleluia. E potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu exerci esse poder, essa suprema grandeza do meu poder para com os que creem, é segundo a eficácia da força do poder dele, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo, não tem nenhum outro acima, todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio e todo nome que se possa referir, não só agora, mas em qualquer século que venha. E ele não só fez isso, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Olha o que segue. E para ser o cabeça sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo o poder, sobre todo o domínio, sobre todo o nome que se possa referir no presente século ou em qualquer século que venha, ele o deu a... Uau! Deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. O Jesus homem, ele deu ao mundo, porque ele amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Jesus homem, ele deu ao mundo, mas o Cristo ressurreto, com toda a autoridade, todo o poder, a palavra diz, ele o deu à igreja. Para quê? Para quê? Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Não duvide. O que Paulo apóstolo está pedindo aqui é que você seja iluminado os olhos do teu coração, você entender esse propósito, para você crer nesse propósito, você entender que Deus fez tudo o que foi necessário para que isso se cumpra em tua vida. Não duvide, creia, seja preso por esse propósito, viva em função desse propósito. E quando você tem essa revelação, quando você tem o espírito de sabedoria, Eric, e de revelação do pleno conhecimento dele, quando você recebe esse iluminado ao teu coração, você consegue compreender um texto da nossa catequese, que ele é fundamental para que essas coisas todas se encaixem e acompanhem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o... eu entendo. Captei, entendi. Cada situação, cada coisa que acontece, está cooperando para que eu seja santo e irrepreensível. Para que eu manifeste de fato a vida de Cristo. E ele sofreu. Ele passou por situações terríveis.
Ele disse, eu não digo que vocês não vão ter aflições, mas eu prometo uma coisa. Estarei todos os dias até a consumação do século. Vou estar com cada um de vocês todos os dias. Bendita a promessa. Até a consumação dos séculos. Oh, Senhor. Quando Jesus diz ali em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, sabe como é que eu entendo essa frase? Essa frase é um resumo do Salmo 23. Para mim, o Senhor é o meu e não terei falta de ir. Ele me faz repousar aí. Me leva para águas tranquilas, refrigera a minha alma. Me guia pela vereda da justiça. Tudo é maravilha aí. E é tudo bom. Aí começa a coisa a apertar. Quando eu estou no vale, na sombra da morte, mudou, já não é água tranquila, já não é mais pasto verdejante, já é vale, sombra, morte. Ele diz assim, aí ele fala assim, meu cajado e minha vara te consola, eu estou contigo ali também. Mas ele diz assim, e também eu vou preparar para ti uma mesa diante dos teus. E vou dizer uma coisa para ti, meu filho, minha misericórdia e minha bondade te acompanharão todos os dias da tua vida. E habitarei na casa do Senhor. Queria nos ungir a cabeça com óleo, com o Espírito Santo, que ia fazer nosso cálice transbordar do Espírito Santo. Sim, Senhor. Eu não vejo o dia de desfrutar disso. Amém. Oh, Senhor. Não posso bater fofo. Eu desejo isso. Habitar na casa do Senhor. Por todo sempre. Aleluia. E eu creio que aquilo que Ele falou, o chamado que Ele fez, a riqueza de glória que Ele colocou e a suprema grandeza do seu poder é suficiente para fazer esse peba aqui ser parecido com o filho dele, ser semelhante ao filho dele, para expressar a sua riqueza de glória. Estão comigo ainda? Tudo vai cooperar, irmãos. Tudo vai cooperar. Ele é Deus. Nada escapa. Aí sim, nada escapa ao seu controle. Cada situação e circunstância. E eu encerro aqui dizendo, Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus. E ele fala na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 10. Se pudermos abrir, seria interessante. Ele conta uma das suas experiências. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Estão comigo ainda, amados? Bem, já terminamos. Podemos ler? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tinha um motivo, para não se ensoberbecer com a grandeza das revelações. Deus olhou e disse assim, eu preciso permitir isso aqui, porque senão esse homem vai se inchar e eu vou perder o meu vaso. Por causa disto, desta situação que ele fala em cima, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, quem? Deus, a minha graça te basta. Aleluia. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que, objetivo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Até aqui, eu disse,
Interessante essa experiência que ele está passando. Agora, a partir do versículo 10, ele quebrou minhas pernas completamente. Eu disse, que é isso? Que dimensão de vida cristã é esta? Pelo que sinto prazer. Você vai aí, Paulo. Para. Senti prazer nisso que tu escreveu aqui. Prazer nas fraquezas. Prazer nas injúrias. Prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias. Parei. É complicado. Sentir prazer na minha fraqueza. Pelo contrário, quando eu me sinto fraco demais, atrapalhado demais, eu não sinto prazer, não. Eu choro de desespero, porque eu tô dando brecha. Isso eu não tenho prazer. Então, e aqui a palavra, eu vou até clicar aqui na coisa, parecer bem, achar bom, escolhe inclusive aqui, fazer de boa vontade, estar pronto. Tem prazer. Olha que são as coisas: fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústias. Olha o que ele diz no finzinho dessa frase: por amor de Cristo. Ele descobriu uma sublimidade, irmãos. Ele descobriu uma dimensão da vida cristã que nós temos que andar e descobrir. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse espinho, para mim, e aqui não é uma teologia que eu estou fazendo nem nada, é só uma impressão minha, escrita com lápis. Número 2, pode usar borracha apagar. O espinho eram essas situações. Porque essas situações faziam com que ele dependesse mais. As situações adversas, meus irmãos, elas permanecem ou vêm sobre nós, porque é nesses momentos que nós mais nos aproximamos do Pai. Então estamos fracos. Então é que estamos fortes, porque o poder se aperfeiçoa aí. E Ele pode te usar na dimensão que Ele te separou para fazer. E eu passei a buscar isso, Senhor. Eu quero aprender a ter prazer nessas situações. Quando eu compartilhei no fundamento sobre isso, o Marcos disse: dimensão difícil essa. E é. Se perseguidos fomos, injuriados fomos, internet por aí afora. Como pode ter prazer nisso? Mas quando isso acontece, uma ação você tem que ter. Tem que ir para os pés dele, para que nenhuma mágoa permaneça no teu coração, para que você não macule a menina dos olhos do Senhor por coisas pessoais tuas. Jamais. Em nós tem que operar a morte, para que nos nossos irmãos opere a vida. Amém? Podemos dar um minuto para o Espírito Santo. Paizinho amado, que maravilha saber que tu tem uma esperança quando nos chamou. Que maravilha, Senhor, saber que é uma riqueza de glória, que é a tua herança em cada um de nós. Que alegria saber, Senhor, que tu tens supremo poder para realizar.
o chamado que tu fizestes, de sermos santos e irrepreensíveis. Obrigado por deixar isto registrado. Obrigado, Senhor, por podermos ler e nosso coração ser consolado, animado, impulsionado para seguirmos firmes, sem retroceder, continuarmos sendo conquistados e conquistando cada vez mais este propósito em nossas vidas. Somos teus prisioneiros em amor. E aquele que colocou o querer, ele realizará toda a sua vontade. Aquele que começou a boa obra, que és tu em cada um de nós, tu não deixa nada pela metade. Aleluia. Tu há de completá-la, Senhor. Em Cristo Jesus. Abençoa todos esses meus amados que estão aqui. Concede a eles espírito de sabedoria e de revelação, o teu pleno conhecimento. Ilumina os olhos do coração dos meus irmãos e que esta palavra arda em seus corações, eles sejam conquistados por ela e se deixem conquistar em nome de Jesus. Amém, Senhor.